Deputado Gustavo Gayer. Explode na Câmara e deputado Nicolas Ferreira. Faz o melhor discurso já visto. Veja. O Brasil está passando por um momento de grande vergonha. O maior e melhor presidente da história da nossa nação, condenado, junto com um general de 79 anos, condenado, e várias outras pessoas que eram e continuam sendo exemplo de dignidade, de patriotismo. Houve um golpe? Vamos admitir, houve um golpe. Houve um golpe quando um ladrão foi descondenado, retirado da prisão e colocado na presidência para presidir para os traficantes. Houve um golpe quando o ministro do STF orienta e manipula as eleições de uma forma que um candidato não podia sequer fazer live. Houve um golpe quando a população, indignada com o caminho que o Brasil estava tomando, decidiu verbalizar a sua indignação e foram perseguidos. Está tendo um golpe nesse momento. E o caminho que nós estamos tomando, senhores, é o quê? Narco-estado. O Brasil está se transformando num narco-estado. E o PT fica indignado quando nas redes sociais que eles tanto querem censurar, sobe a frase PT, Partido dos Traficantes. É porque a população está falando que eles estão reconhecendo. Mas o importante é que o Bolsonaro foi preso e as pessoas não falem do fiasco que foi a COP30, do povo pegando fogo, dos indígenas invadindo a COP30 revoltados com Lula. O importante é o povo falar da prisão do Bolsonaro e a população esquecer que esse presidente defende traficante e fala que traficante é vítima do usuário. O importante é falar que o Bolsonaro foi preso e não falar da CPMI do INSS, no qual o advogado-geral da União fingiu que não estava acontecendo para proteger o irmão do Lula. O importante é falar da prisão do Bolsonaro e fingir que a nora do Lula não acordou com a Polícia Federal na casa dela. E sabe quem abriu a porta? Quem? Sabe quem abriu a porta? Quem? O filho do Lula! Que é isso? E mais um esquema de desvio de verba pública pela educação. Esse é o país, é o presidente que veio para acabar com a educação. Vamos falar do Bolsonaro e vamos fingir que a SECOM do Lula não separou R$1 bilhão para fazer a propaganda desses condenados. Então vamos fingir que o mais importante é a prisão de um homem inocente. Vamos falar do Bolsonaro e vamos fingir que o Correios, que tem 84 mil funcionários, não faliu. Vamos fingir que esse desgoverno não está quebrando o nosso país. Vamos fingir que nós não batemos o recorde de famílias endividadas. Vamos fingir que não batemos o recorde de feminicídio. Vamos falar do Bolsonaro. Aquele lado celebra hoje. Sabe o que eu lembro quando eu vejo aquela celebração daquela turma? A mesma celebração dos traficantes vagabundos nos presídios fazendo ele. Porque o Lula... Para concluir, presidente. Só para concluir. Para concluir. A fila está grande. O tempo é o senhor de todas as coisas. Hoje, o lado negro, o lado sombrio, o lado perverso, o lado dos traficantes celebra. Mas o tempo, podem ter certeza, amigos, o tempo vai nos ajudar a mostrar o que realmente aconteceu. E por mais que eles tentem prender Bolsonaro, a direita só fortaleceu. E nós vamos, no futuro, não muito longe, resgatar esse... Mas o que a gente percebe é que hoje, muito do que o Brasil está enfrentando é o que o brasileiro merece. Essa é a realidade. Porque se um país ele não se preocupa com o próximo, minimamente até mesmo com a sua liberdade, é porque realmente vocês merecem isso mesmo. Vocês merecem aplaudir a Maria do Rosário. Vocês merecem aplaudir alguém que literalmente está aqui há mais de 20 anos, mais do que a minha idade, e sempre a técnica deles, de toda a esquerda aqui, é acusar os outros e a culpa nunca é deles. Eu nunca fui presidente da República. Ninguém aqui nunca foi. Ninguém aqui nunca foi responsável por uma diretriz real do Brasil em termos executivos.
Quem esteve à frente do país há 14 anos chama-se PT, Partido dos Trabalhadores. Ou seja, se o povo escolhe isso, o povo merece também colher o governo que ele elegeu. Eles precisam de tanto subterfúgio para poder me atacar, que pegam familiares, mas o imbecil não sabe que cada um tem seu CPF, cada um responde pelos seus atos. Se cada um aqui for responder pelos atos dos seus familiares, todo mundo vai ser preso. Quem que foi responsável pelos maiores escândalos de corrupção desse país? Eu não tenho um dos meus 100 processos de 29 anos de vida por corrupção, por lavagem de dinheiro, por rachadinha, por desvio de emenda, nada. Só tenho processos por falar a verdade, como ontem. Eu falei que uma mulher trans, que é um homem biológico, é homem, e eu tomei uma multa de 40 mil reais. Aí para muitos podem achar, mas o que tem a ver, Nicolas? Por que você quer ficar interferindo na sexualidade do outro? É muito mais profundo do que isso. Porque quando a realidade já não é mais a realidade, tudo se torna tudo. E portanto, não existe mais nada concreto. A verdade só se tornou uma palavra que a gente nem sabe mais o significado. Qual que é a verdade disso aqui para nós? O que nós de fato, quando a gente estava lá entregando um panfletinho para as pessoas votarem na gente, quando vocês votaram em nós, o que vocês pensavam? Queremos que isso aqui seja um local de debate, que isso aqui seja um local para você poder convencer um ao outro e a gente colocar pautas que realmente mudam o povo. E o que acontece? Nada. E por a incompetência dessas pessoas que estão aqui, pelo contrário, é porque infelizmente, e esse aqui é o meu penúltimo discurso antes de eu arrebentar a corda com o Hugo Mota, então eu vou tentar ser extremamente respeitoso até eu fazer o último. Isso aqui não é uma ameaça, é simplesmente fazer aquilo que eu fui eleito para fazer, que eu estou aqui no parlamento para poder falar, e nem isso eles querem que eu faça. De que hoje foi preso 3 generais, algo que nunca aconteceu na história do nosso país. Hoje, um deputado federal eleito perdeu o seu mandato na canetada por um ministro do STF, ferindo Constituição, regimento interno nessa casa. E sabe o que muitos estão preocupados? Só com o próprio umbigo. Ou seja, a maioria do Brasil merece a merda do Lula, merece o Alexandre de Moraes, merece o STF que tem, merece inclusive, quando chega aqui, boa parte da população continua apoiando o PT, o presidente da República não se solidarizou com os policiais que foram mortos defendendo nossos cidadãos. Esse é o cara que está comandando o teu país. E muitos não conseguem dar um passo para trás e falar, errei no meu voto, ou não posso mais fazer isso. Sabe por quê? Porque já está afundado num lamaçal ideológico tão grande, de orgulho tão grande, que não consegue mais viver pela verdade, de falar, peraí, tudo bem, não gosto do Bolsonaro, não estou discutindo aqui mais quem votou 22, quem votou 13, mas não admitir que hoje nós temos um partido político que é aliado ao crime, aliado àquilo de ruim que tem aqui no nosso país, é literalmente ignorar a realidade. Mas ignorem a realidade, mas não dá para ignorar as consequências da realidade. E isso que a gente precisa viver. Fica aqui durante anos discutindo qual a reforma que nós precisamos nas instituições, qual que é o melhor modelo, social-democrata, comunismo, capitalismo, socialismo fabiano, sendo que na verdade a reforma que nós precisamos é individual. Essa é que é a reforma. O que eu sinto é muitas pessoas querendo depositar sua confiança, tanto na direita quanto na esquerda, somente em um ser, e aqui eu não falo dos 2 maiores líderes, eu estou dizendo em um ato, em uma coisa, como se houvesse alguma bala de prata para poder salvar esse país, a não ser a responsabilidade individual. Agora, meus senhores, se essa casa aqui for investigar realmente, cada um passar limpo, vai sobrar muito pouco. Por que será? E quem que os colocaram aqui? Quem colocou o Lula lá na presidência? Condenado em 3 instâncias, por dezenas de juízes, com mais de 10 mil provas. Quem? Quem? Foi a maioria do povo brasileiro, não foi? Ou seja, querem que nós alteremos a realidade de um país sem alterar a tua realidade?
Se eu for falar tudo aqui que acontece